Pernambucana retada, formada em jornalismo, montadora de mão cheia de cinema e de TV e a cada dia se lançando em novos desafios, agora como roteirista e diretora. Eu tenho o prazer de receber hoje aqui no estúdio do Revista, Natara Ney. Natara, obrigada pela sua presença. Eu queria começar falando assim um pouco sobre essa função do montador, assim, como é que você foi parar nessa profissão, o que te encanta nessa profissão e até para as pessoas que não sabem ainda, no que consiste o ofício do montador? Eu acho que o ofício do montador é um parceiro do roteirista e do diretor. Eu acho que o montador é essa linha invisível. E quanto mais invisível, eu acho mais interessante que costura o filme. Eu acho que cabe ao montador ver aquele material com uma certa imparcialidade, mas também reconhecer a emoção que aquele material tem. Mesmo que seja um documentário, um videoclipe ou uma ficção, eu acho que cada material ele tem uma emoção que cabe ao montador tirar e ajudar o diretor a chegar onde ele quer. Acho que o montador é essa ponte que ajuda a conduzir o diretor para onde ele quer chegar. E assim, eu me formei em jornalismo e já comecei, quando estava estudando na faculdade, eu já procurei ilha de edição. Eu queria aquele lugar quietinho, que não tinha ninguém. Todo mundo queria fazer pauta, queria ir para a redação, queria ir para a rua fazer matéria. Eu fazia, eu quero jornalismo, eu quero contar as histórias, mas eu não sou essa pessoa de frente. Aí eu entrei na pior sala do lugar. Era a sala mais escura, pior cadeira, não tinha ninguém, tinha um cara lá. Eu disse, o que é que você está fazendo? Eu estou editando. Aí quando ele me disse o que era edição, que era pegar o material, selecionar as imagens, botar a música, escolher o melhor, não sei o que, eu disse, é isso que eu quero fazer. E aí eu fiquei, assim, desde o jornalismo eu fiquei na edição. Aí eu fui conhecendo as turmas. Aí de uma levada só eu conheci Lírio, Paulo Caldas e Cláudia Assis. Nossa, conheceu já a Nata. Num curta. Aí, e todos eles muito felizes porque tinham realizado aquele curta, conseguindo uma sessão só de amigos no cinema. Aí eu disse, eu quero ser desse negócio aí. É isso aí, essa turma. Aí me juntei com essa turma, editando programa de TV, editando os vídeos para TV, editando umas coisas e vendo o refinamento que eles já tinham. E também vendo que realmente a opção da montagem era muito boa montagem. Eu não teria aquela cara, sabe, que o Lírio, que Paulo tem, aquele domínio de uma equipe, assim. Eu disse, eu não tenho isso, eu gosto desse bastidor. Um tempo depois, aí eu conheci Gustavo Radba, Paulo Jacinto, Feijão e Mair Tavares. Eu fiquei apaixonada pelo Mair. Quando eu vi o Mair editando, dando forma, um conjunto de imagens, assim, eu disse, eu preciso dessas pessoas na minha vida. O Gustavo, porque filmava de uma forma que eu nunca tinha visto ninguém filmar, eu tinha 17 anos, assim. O Mair, porque assim, o que ele falava sobre montagem, eu operava para ele, né, assim, o que ele falava sobre edição, sobre montagem, eu disse, eu preciso desesperadamente ser dessas pessoas, eu preciso aprender com esse cara. Aí Mair veio para o Rio, eu vim atrás dele. Que maravilha. Sim, ele pode dizer que não, mas eu vim atrás de Mair Tavares. Eu não tenho a menor vergonha de dizer isso. Eu queria andar com Mair Tavares, com Gustavo, com Feijão, porque eu achava que era a possibilidade da universidade. Sério, o teu curso já Que eu ia fazer. Eu fiz muita assistência para o Mair. E eu via muito tudo que Gustavo filmava. E eu ligava muito para Feijão. Então eles foram... O meu aprendizado de cinema vem desse convívio deles. Maravilhoso, com feras só, né? Só com gente que sabe pra pessoas caramba. Incríveis. E aí, a edição é esse meu porto seguro, assim, o que eu gosto, assim, eu gosto de manusear o material. Aí, depois de um tempo, me veio, assim, depois de muito tempo trabalhando em edição, quase 15 anos de edição, foi que veio a ideia do primeiro curta. Sei, pra dirigir. Pra dirigir, mas eu não pensei em dirigir. Um dos meus afilhados me perguntou o que eu achava que era o amor. Aí eu falei, olha, para mim, amar é estar presente para o outro, não importa como. Assim, que eu acho que existe em si o amor dos gestos heróicos, da grandiosidade, mas eu acho que o amor, assim, é aquela presença, é aquela insignificância do dia a dia, sabe? E aí eu comecei a escrever uma coisa para exemplificar para o Pedro o que era o amor. Você já gostava de escrever? Não, foi a primeira vez que você teve também contato Eu escrevi uns contos eróticos, eu escrevia umas coisas assim. Eu tenho um blog de contos eróticos, eu escrevi umas coisas assim. Mas eu não escrevia um roteiro. Eu nunca imaginei, eu imaginava muito mais literatura, assim, achava até que dava
para escrever uns contos, mas muito mais literatura. Não imaginava, o meu universo não ia para a parte do roteiro. Aí eu escrevi e aí mostrei para algumas pessoas, olha que besteira que eu fiz. Aí todo mundo disse, não, isso está muito bom, isso está muito bacana, isso dá uma história bem filmada. Eu disse, vou ver se alguém dirige. Aí os meninos, claro que eu mostrei para o Lírio, mostrei para o Paulo, aí os meninos disseram, não, é você que tem que fazer. Esse negócio aqui tá com o seu jeito, tá com Você sua já tinha cara. vontade de dirigir, não? Nenhuma. Eu não achava que eu tinha, nem acho que tenho, assim, o que Cláudio Assis tem, sabe? A visceralidade, sabe? O que Paulo Caldas tem do foco, o que Lírio tem da poesia, né? sabe? Você se sente mais à vontade, você acha, no universo da edição, assim, numa sala de edição? Muito mais. Vendo material? Muito mais, porque meu diálogo é com o diretor, sabe? É uma costura, assim, é uma fluidez mais tranquila. É isso eu queria saber também, como é que é essa relação do montador com o diretor, assim? É uma relação que é muito importante também, porque o montador acaba sendo um outro roteirista do filme também. Ele também recorta ali aquela história de forma que ele tem que estar numa afinidade muito grande com o diretor, né? E você, como diretora também, você corta seus filmes? Não. Muito bom. Eu acho que a figura do montador ela é importante em todo o processo que envolve o cinema. Sim. Assim, o videoclipe, eu acho a figura do montador, ela é esse filtro, sabe? Essa pessoa que vai junto com o diretor criar aquela história, afinar aquela história. Até porque o diretor, às vezes, ele fica se defendendo demais. Sabe? Apegado demais, ou filma demais o negócio, acha que tem que contar. E o montador pensa assim, poxa, você não precisa disso tudo, talvez de um jeito mais simples, sabe? Talvez se você deixar, não bota pra essa pessoa precisa chorar o tempo inteiro, basta ela chorar aqui. Eu acho que o montador é essa, sabe? Pessoa que vai jogando junto, vai né? jogando junto. Você estava falando do filme que você está fazendo agora, o Divinas Divas, com a Leandra Leal, e que vocês têm uma parceria de um tempão, e o filme é um projeto já que já tem 7 anos. Como é que edita isso? Como é que edita 7 anos de material? Eu acho que, assim, eu tenho uma sorte que eu sempre pego projetos com muita coisa, né? Muita coisa filmada. E no caso do projeto que eu fiz antes, que é o Mistério do Samba... Que você assina como roteirista também. Que eu assino como roteirista também. E do Divinas Divas, o que acontece é que são histórias de vida, né? Aquelas pessoas existem. Então, na hora que eu estou selecionando esse material, eu tenho que pensar que o recorte que eu tenho que dar é da vida daquelas pessoas. São reais. Nos 2 processos, eu usei uma coisa que eu assisti tudo. Assisti tudo. Eu acho que o montador tem que assistir tudo. Eu acho que tem que chegar ali todo dia, sabe, no horário, de 4 da tarde às 9 da noite. Você tem disciplina de horário sempre para você mesmo? Você faz o seu horário? Eu tenho disciplina. Eu tenho disciplina. Eu marco todo dia tantas horas para editar o projeto. Como se você tivesse que entrar no escritório. Como se eu tivesse que entrar no escritório. Eu acho que é importante isso, eu acho né? que o trabalho precisa disso, precisa de concentração. Organiza, né? Organiza, organiza. Assim, eu tenho... E o que eu fiz na Velha Guarda, o que facilitou também a gente, o que ajudou muito, inclusive porque teve uma etapa de filmagem depois que a gente assistiu todo o material, foi um processo que eu chamo de decantação. Eram 200 horas, reduzimos para 100, reduzimos para 50, reduzimos para 24. Os diretores todos assistiram essas 24 horas, me deram um retorno do que era legal. E aí chegamos em 3 horas no final das contas, e aí decidiu-se filmar o que faltava. E aí foi importante, porque eu tinha visto tudo, então a gente sabia o que faltava. Precisa de uma grande roda de samba, precisa de uma entrevista de alguém melhor, precisa de uma fala de alguém melhor. E edição é tomar decisões de que jeito aquela história será contada. Na Velha Guarda, por exemplo, depois de assistir o material todo, nas conversas, foi tomada a decisão de que a história seria contada por eles mesmos. Que não viria alguém de fora justificar o Argemiro, que não viria, sabe, que era o Argemiro se apresentando para as pessoas, como ele é, sabe?
que são as pessoas, de fato, assim, tem uma hora que tá Marisa e todas as pastoras da velha guarda no salão de beleza, que é o salão de beleza que elas frequentam mesmo. Lindo é um isso, salãozinho apertadinho, elas lá, e elas à vontade, porque estão entre si, entendeu? Claro, e Marisa é uma pessoa que pertence à velha guarda. Claro. Paulinho da Viola é uma pessoa que pertence à velha guarda. Então, essa já foi uma decisão... Isso era um recorte legal, É um recorte, que já elimina uma quantidade de material impressionante. Porque, assim, eu não estou atrás do elogio gratuito. Eu quero que aquelas pessoas que vão assistir o filme se encantem pelo que eu me encantei. Que é o mesmo caminho que a gente está seguindo, né? Com o Divinas Divas. Com o Divinas você tem uma coisa de participar das gravações também, né? Você tem acompanhado esse trabalho da Leandra. Como é que é isso? Quando nós começamos a assistir o material, quer dizer, eu vi o projeto do Divinas Divas no jornal. E eu queria, porque queria fazer esse filme, assim, eu queria de todo jeito. E aí um dia a Leandra me ligou para eu montar um teaser. Aí eu disse, ai, Márcia, pelo menos eu vou ver alguma coisa do material, né? Aí eu fiz, e aí, Leandra, quem é que vai montar? Eu disse, Natália, é você, eu tô te chamando para montar. Eu disse, que legal. Consegui! Aí começamos a trabalhar juntas. E já na montagem do teaser rolou um jeito de pensar muito parecido em relação ao filme. Rolou também o meu encantamento com aquela história de vida delas. E rolou também uma coisa que é como se quando você encontra um parceiro para dançar, sabe? E não importa se você dança muito ruim, mas o teu parceiro, ele te leva junto, sabe? E parece que vocês dois dançam maravilhosamente bem, mas na realidade é aquele equilíbrio. É a química do encontro, né? Que eu acho que vem muito da minha fundação, de ter feito teatro um tempo, de entender que as relações são, né, o grupo, eu preciso do outro, e vem muito da generosidade da Leandra de querer trazer as pessoas para dentro do projeto, sabe? Que é teatro. Claro, quando, sabe, teatro fazer é junto, isso, né? é fazer junto. É equipe, né? É equipe, sabe? Não estou fazendo a minha peça, estamos todos fazendo a nossa peça, independente até de eu estar sozinha no palco. Claro, claro. O cinema é isso também. Claro. Não adianta cada um estar fazendo um filme, estamos todos fazendo o mesmo filme. Então, desde o início, já rolou com a Leandra esse entendimento. E o meu encantamento com aquela história de vida. Porque o que acontece? Nós estamos pegando 8 divinas, né? E são artistas que estão em cartaz, trabalhando e sobrevivendo de arte há 50 anos. Imagina um artista no Brasil vivendo 50 anos de arte. Imagina sendo esse artista travesti. E é um exemplo muito grande para as travestis, entendeu? Para as pessoas que querem assumir a sua própria sexualidade ou assumir a sua própria postura diante da vida. Porque elas viraram para o mundo e disseram, é isso que eu sou. E que são as primeiras que foram para fora, que fizeram carreira lá fora. Nenhuma delas é operada. Nenhuma fez mudança de sexo. Nenhuma delas. Dessas que nós estamos retratando, nenhuma. Mas que tomaram hormônio, entendeu? Que começaram a se vestir de mulher, não só no palco, como na vida. Então, o Divinas Divas, ele é um documentário que eu acho que cumpre uma função social de apresentar uma geração de artistas que sobrevive da arte há 50 anos e, mais do que isso, sobrevivem na sociedade como travestis há 50 anos, que é uma coisa super difícil. Assim. Sofrendo diversos preconceitos, provavelmente. São super respeitadas. A Jane, por exemplo, é síndica do prédio dela. A Rogéria fez um papel na novela das 6 como avó, sabe? Então, assim, isso é uma curva numa história de um travesti muito grande. Eu acho que as pessoas que vão ver esse documentário, elas vão se encher de uma coragem para viver. Independente do que você escolha na vida, cada vez que eu assisto a entrevista das divas, eu me encho de coragem para viver. Eu me encho de coragem para acreditar em mim. Eu me encho de coragem para dizer e ser de verdade. Sabe? Eu me encho de uma verdade quando eu vejo a vida delas, que eu digo, não dá para viver as médias, sabe? Não dá para viver mais ou menos. É verdade. É muita coragem para fazer a vida. É, antes de tudo, uma filosofia, né? Assim, né? Mais do que o modo de se vestir, é uma postura diante do mundo, né? Tem uma coisa da alegria, né? Se eu fosse escolher uma palavra para elas, é coragem. Porque você dizer assim, minha família, eu sou assim, sabe? Hoje em dia todo mundo se fecha, se protege de alguma forma. Ninguém mostra totalmente a cara como é. E elas
50 anos atrás, foram para a Cinelândia, no meio da ditadura. Para se colocar da pra maneira se como colocar, acreditavam como elas que podiam, era. como elas tinham forma. A gente não defendeu política, mas defendeu política da gente. Sim. O meu jeito Porque de política sobreviver é era no tudo, palco. né? Na verdade, né? E São era, as e era escolhas. isso. Elas eram presas, porque não podiam andar maquiadas. Elas tinham que fazer um show numa boate, iam para outra, elas tinham que lavar o rosto, se vestir de homem para ir para outra boate, se montar Deve ter muita história incrível, né? Tem muita Como é que história. recorta isso, Natália? Não consigo imaginar como Eu é que acho- você consegue eu pegar acho- 7 anos de depoimentos, de histórias, de vidas, de pessoas diferentes e falar, não, isso aqui sai. Leandro não chora, não, na edição. Gente- Você já está acostumada mais, né? A gente vai chorar um pouquinho, mas eu acho que no documentário ele tem um momento que ele vira uma certa mágica. Existe como se isso aqui cola com isso aqui, sabe? Sei. É como uma A casa. história vai se fazendo sozinha, A história né? vai se fazendo sozinha, no sentido de que você vai vendo que isso é muito mais importante do que isso. Sim. E tem uma hora que você percebe, assim, que é um rosto que você está desenhando, Sei. sabe? É um rosto que não precisa ter 2 narizes. Isso é maravilhoso. Sabe, um rosto só tem um É, nariz. é. 2 narizes não existem. Não dá certo, Então, assim, né? por mais lindo que seja aquele rosto, imagina aquele rosto mais lindo do mundo com 2 narizes. É. Então, você tem que optar. O nariz que mais se equilibra dentro Claro. daquele rosto. Então, eu acho que é esse desenho que a gente faz. E no seu processo de direção, como é que é isso assim? Quando você fez um primeiro curta, que é um outro ensaio, que foi super premiado, ganhou 5 Quiquitos em Gramado, melhor filme, melhor direção e trilha sonora, ganhou o prêmio do Júri Popular no Festival do Rio. Se você já imaginava isso para o seu primeiro curta, e como é que foi o seu processo de dirigir e de delegar a função de montagem para alguém dentro do seu primeiro trabalho de direção? A edição é essa coisa que protege, né? Assim, você está sempre, de certa forma, protegido. E tem, né, no final do dia de edição, se tudo aquilo que você fez você não achar tão legal, você pode refazer no segundo dia. No set de filmagem não tem isso. Principalmente de um curta, né? Que você liga para o ator e diz, olha, eu estou fazendo um curta, eu não tenho o teu dinheiro para pagar, eu tenho 1/5 do que você receberia para fazer um trabalho desse, mas eu vou fazer tudo em 3 dias, está tudo aqui. Então, você tem que ser, no set de filmagem, de uma precisão cirúrgica. O fato de eu ser montador me ajudou no sentido de que eu desenhei o que eu queria, o que era fundamental para que eu contasse a história. Então, em 3 dias de filmagem, eu fiz o que seriam 6, por exemplo. Você conseguiu decupar antes, falou, eu não vou Decupar fazer antes. as gordurinhas, eu vou direto no cerne da história que eu quero contar. E mais ainda, como o Gustavo, né, que é um cara que me conhece desde os 17 anos de idade, era o meu fotógrafo, então eu sabia que acrescentaria à história que eu quero contar uma decupagem mais interessante, porque eu acho fundamental chegar no set de filmagem com o que você quer. Sabendo Isso, o que você quer. isso eu acho fundamental. Acho que o set de filmagem cabe o improviso, mas não é o lugar do improviso. Sei. Eu acho que eu tenho que chegar no set de filmagem sabendo o que eu quero. Eu sou super a favor do desenho, do storyboard, do papel, sabe? Do estudo daquilo que vai ser feito, né? Que ajuda a equipe toda, né? Eu Ajuda acho que todo mundo a se meu organizar. ação é a mesma ação do teatro com a plateia. Eu acho que assim, que a plateia tá ali e quando eu disser ação para você, eu tenho que estar com tudo que você vai fazer. Claro que vão haver improvisos, mas o processo, eu acho que quando eu chego no set de filmagem, tem que estar desenhado. E aí eu tinha um parceiro, que é o Gustavo, que assim, que é alguém que a gente pensa muito parecido, que a gente gosta das estranhezas. Eu tive a sorte maior do mundo de conhecer a Laila e o Oswaldinho Mil, que foram também 2 atores incríveis. 2 atores maravilhosos. E eu tinha o Mair depois na montagem para me ajudar a chegar onde eu queria com o que eu tinha filmado. Então, mas a ideia de dirigir, ela só veio por forçação de barra dos amigos. Aí eu decidi ir para o set de filmagem. Você gostou da experiência do set? Amei. Amei. Amei, porque foi muito isso. Foi muito uma equipe que abraçou o projeto. Né? Isso é incrível também. Você tá com pessoas com as quais você troca e que você Todo tem uma mundo afinidade. que eu mostrava né? o roteiro. Todo mundo fazia. Ai, que todo legal. mundo ajudava, todo mundo dava uma contribuição. Quando eu liguei para Otto para pedir música, eu liguei para... E foi lindo, porque eu liguei para Otto, para Júnior Barreto e para Janda Silva. E aí, quando o filme ficou pronto, no primeiro corte na ilha, eu levei eles para ver, assim. E, pô, e o Otto chorava, Ai, sabe? que lindo, E muito foi legal isso. maravilhoso.
E eu achei que a experiência do set de filmagem me aprimorou como ser humano. Me aprimorou com as relações com as pessoas. E me aprimorou muito no meu entendimento da montagem. E me fez entender exatamente isso. É importante, é fundamental chegar no set de filmagem preparado. E fiquei encantada com isso, com a coisa da concentração que o set necessita, com o foco, com, sabe, com o respeito. O ator ali tá nu pra você, sabe? Tem uma cena que a Laila e o Oswaldinho estão tomando banho. Então é uma cena super delicada, sabe? É uma cena... Então o ator, imagina, uma pessoa tá nua para você dizer para ela, vem para cá, vai para lá. Isso é muito importante, isso é muito forte, assim. A pessoa tá ali se entregando e acreditando em você, que você vai conduzi-la da melhor forma, sabe? É tipo a primeira lição de tango, né? Que o cara veda você e vai te guiando. leva, Então, você tem alguém que está acreditando em você. Então, você tem muito respeito por isso. O set de filmagem é tão sagrado quanto o palco. Você tem muito respeito pelo iluminador que passou 2 horas botando aquela luz. Claro. Você tem que saber que você quer aquela luz. Tá? Pelo teu fotógrafo que desenhou aquilo. Então, o set de filmagem virou um espaço sagrado para mim. Eu vou fazer um outro curta agora. Você que é está com um monte de projetos. Eu quero que você me conte esses projetos também. Tem um projeto com a Leandra, que é o Divinas Divas, que vocês estão fazendo juntas. Tem o projeto das cartas, que eu achei super interessante, que chama Espero que Esta Te Encontre. Que foram cartas que você achou na Praça 15. Praça 15. Você já tá com as cartas? Deixa eu ver. Tá. Deixa eu ver. Essas são as cartas de Lúcia para Oswaldo. Lúcia Soares, deve ser minha parente. Será? Não sei, ela é de onde? Campo Grande. Campo Grande, Mato Grosso? Mato Grosso do Sul. Não sei. Vê o Oswaldo, se tu conhece o Oswaldo. Oswaldo Marques, Olha a letra. não. Fofura, né? Olha a letra da Lúcia, coisa mais linda. E conta pra mim um pouco desse projeto. Como é que é Então, esse vamos lá. projeto? Há 1 ano e meio atrás, eu estava trabalhando com Lula Buarque no Vendedor de Passados. E eles foram na feira da Praça 15 e encontraram essas cartas. O Lula... São sempre dela pra ele? São sempre dela para ele. Eu não tenho as cartas as de volta. respostas. O Lula falou que pensou em fazer uma cena do Lázaro Usando Ramos essas usando cartas. essas cartas. Ele me pediu para ler algumas e escolher uns trechos. É claro, como todo bom montador, né, eu organizei por data e aí comecei a ler na ordem. São datas? São as datas das cartas. 53, Para não ficar abrindo também envelopes. Aí eu organizei todas por data e fui separando e lendo todos. E eu fiquei encantada. Ele está aqui no Rio de Janeiro trabalhando e ela está lá em Campo Grande esperando por ele. E eles estão organizando o casamento por isso, sabe? E ela escreve para eles e tem uma coisa que ela fala: eu tô ouvindo aqui o disco que você me mandou. Eu tô feliz porque a música é lindíssima, mas estou triste também porque quanto tempo que a gente não dança junto? Lúcia! E aí você tem aí você tem nessas cartas uma história de vida e uma história de um tempo que não volta, de uma relação, de você se expor para o outro nesse grau. É que hoje em dia tá tudo muito mais, As pessoas mais estão vazio, mais mais vazios. esvaziado, né? E aí eu achei que essa história de amor não podia ficar numa gaveta guardada. Eu achei que eu poderia, de alguma forma, contar que essa história de amor existiu. Eu optei por fazer um documentário, que é um documentário investigativo. A proposta do documentário é saber o que aconteceu com Lúcia e Oswaldo. Então, assim, tem detetive... Então, você não sabe o que acontece, você vai Não começar sei. A última carta, Lúcia dizendo: então tá, você chega dia tal pra gente se casar. E pode ser qualquer coisa que você vai E encontrar. pode ser qualquer coisa que você encontrar. É um documentário, eu tô fazendo esse com o Felipe Reinheimer, é o meu diretor de fotografia nesse. E aí nós vamos nos deparar com situações inusitadas no decorrer das entrevistas. E também com o encantamento que todo mundo que vê essa carta, que lê um trecho dessa carta, fica, sabe? E com o desejo também que todo mundo fica de me ajudar a contar essa história. Cada vez que eu falo para alguém dessa história, dias depois eu recebo uma ligação de alguém que diz: olha, eu não sei não, mas parece que tinha uma Lúcia que morava não sei onde, era casada com o Oswaldo. Olha, se você for para Campo Grande, eu sei de alguém que pode te ajudar a encontrar. Então virou um link, mutirão de desejos de ajuda. Um mutirão de desejo de ajudar. Porque eu acho que o amor é o tema mais importante. Eu acho que não existe nada mais importante do que o amor. E toda vez que a gente encontra uma história de amor de verdade, ou um jeito de contar uma história de amor, aquela história se sobrepõe a qualquer coisa.
Eu acho que esse amor de Lúcia e Oswaldo, não importa o que tenha acontecido, ele vai, para quem assistir, e para mim, já está dizendo, tem que investir, sabe? Tem que acreditar no amor, tem que trabalhar pelo amor. O amor tem que, sabe, é um exercício igual qualquer músculo, o coração do apaixonado, sabe? Ele trabalha mais lindamente, acho que é a pessoa apaixonada. E aí Lúcia fica lá, sabe? Contando o dia dela para Oswaldo. E é quase como se eles se falassem diariamente, mas ela tá lá. E ele aqui vivendo, e eles fazendo planos, e eles sendo cúmplices e verdadeiros, porque ela gasta um tempo dela para escrever aquela carta. Então, assim, acho que isso é a coisa mais impressionante. É o desejo de encontrar essa história e de poder dividir isso com as pessoas. Poder dividir, partilhar. E, ao mesmo tempo, é de Lúcia para Oswaldo. Entendeu? Ela não estava postando no Facebook. No Facebook. Ela estava escrevendo para Oswaldo. O objetivo dela era aquele amor, aquele homem, sabe? Aquela esperança de uma vida a dois. Então, acho que isso me encanta nesse projeto. É assim, você saber que a carta, sabe? O material carta, ele deixa de ser um objeto e ele passa a ser um sentimento meu para outra pessoa, sabe? E isso, para mim, tem se diluído um pouco, sabe? Acho que o individual foi se diluindo no coletivo. E talvez esse filme seja isso, seja uma resgate. É uma carta minha de amor para as pessoas, entendeu? Que lindo. Enquanto isso, tem o documentário da Alceu, que eu estou começando a trabalhar com a Alceu Valença, que é uma figura que eu... Enfim, todo mundo, né? Aí é o próprio Alceu que está sendo o agente do documentário, então eu também já é outra linguagem totalmente diferente. Porque ele Você tem a pessoa ali interagindo, a pessoa interagindo e dando opinião sobre ele próprio. Esse você está dirigindo ou está montando? Esse eu estou montando. Esse você está montando. E tem um outro que você está dirigindo sobre o Bira presidente. Aí tem outro que, assim, o Bira e o Cacique de Ramos são as coisas que, sabe, era coisa da memória da infância. Ancestral. Assim, sabe, eu vi aquilo... Quando eu cheguei no Rio, aí eu procurava assim, as quadras de samba, né, as rodas de samba, porque era uma coisa mítica da infância do Rio de Janeiro, que você ouvia lá em Recife, né, a quadra do Cacique. E isso aqui, uma cerveja, ficava ali olhando aquelas figuras, aquelas mulheres lindas sambando, aquele homem ali, dono de tudo, sabe? Eu disse, menino, coisa bacana. Aí a velha guarda já tinha mais me aproximado desse reino. Eu comecei a frequentar a quadra, quando eu comecei a trabalhar no Mistério do Samba, eu comecei a frequentar a quadra da Portela, assim, uma vez por mês eu estava lá, ia de trem, ia de ônibus, em grupo, eu estava lá. E aí eu conheci o Bira, conheci o Cacique, eu já tinha saído no Cacique umas vezes. Um dia eu estou em casa e a Adriana Falcão me liga e ela ligou assim, olha, tem um cara me enchendo o saco para fazer um roteiro, eu detesto fazer roteiro, eu não sei fazer roteiro, eu já disse a ele que eu não vou fazer roteiro, esse negócio não vai funcionar, mas aí eu botei você para dirigir. Eu disse, Adriana, oi? Aí era o Eduardo Marucci. O Eduardo Marucci queria que a Adriana escrevesse o roteiro. A Adriana escreveu um roteiro que, como ela é gênia, ela não escreveu o roteiro sobre o Bira. Ela escreveu um poema sobre o samba e sobre a devoção que o Bira tem sobre o samba. Então, eu voltei aos meus parceiros, que é o Gustavo e o Mair, e a gente pensou em fazer um filme que o Bira é, sim, a história do Bira presidente. Né? É o fio condutor. O Cacique de Ramos, com aquela força do Cacique, a quadra do Cacique, são a estrutura... Né, o norte do roteiro, o coração do roteiro, mas é também a história do samba no Rio de Janeiro. E um filme com mais imagético e mais sonoro nesse aspecto do que narrativo e didático. Sei. A gente pensa, sempre quando eu penso no filme, eu penso no universo de sons que estava permeando a cabeça daquelas pessoas quando elas inventaram. Então, o que eles estavam ouvindo, sabe? De onde é que veio isso? Então, eu penso nesse universo sonoro. E fora que, assim, a coisa da quadra do Cacique, ela também tem um lado místico e lendário muito grande. Porque foi a mãe do Bira, né, a tamarineira que existe lá. Na tamarineira tem um preceito plantado pela mãe do Bira. E a mãe do Bira, quando estava plantando esse preceito, ela falou assim, quem viesse aqui de coração aberto teria sucesso. E todo mundo que vai na tamarineira, e eu fui lá um dia assim,
O Bira, conhecer o Bira, me apresentar para ele. Né? Ele disse, vem cá. Aí ele me levou lá no quarto, que tem o São Sebastião, sabe? Ele disse, entra aí. E eu simplesmente comecei a chorar. E aí fui na Tamarineira e você, sabe, você sente que aquele lugar é sagrado, talvez não no sentido místico, mas é sagrado no sentido do respeito que todo mundo que vai lá tem. Ele pode não ser místico, pode ser que tudo que haja lá de misticismo não seja fato, mas ele é sagrado para as pessoas que frequentam lá. A roda de samba do Cacique é uma coisa, sabe, ao mesmo tempo que ela é forte, que ela é bonita, que ela é visceral, ela é respeitosa. As crianças em volta, as velhas cantando. Aí, sabe, aquilo é um tipo de quilombo. Aquela história não está ali agora, aquela história está ali há muito tempo. Lugares, com certeza. A gente acha que contar a história do samba e contar a história do samba no Rio de Janeiro através do Bira é uma forma de apresentar o samba e apresentar a história dessa cultura de uma forma um pouco mais inteligente do que eu ficar contando didatismos que não interessam a narrativa. Entendeu? Então a gente, a Adriana no roteiro, eu, Gustavo, Maíra e o Eduardo, a gente pensa em contar essa história, mas de uma forma muito mais sonora até, do que só narrativa, que eu digo, diálogos. Mais sensorial intelectualizada. Do que intelectualizada. A gente acha que você tem que entrar como se você estivesse entrando na quadra do Cacique. E o Bira te mostrando, isso aqui é Tamarineira. Sabe? E entender de onde veio tudo isso. Tá certo. E a coisa que eu mais faço e que é a coisa que eu mais amo fazer, que é o meu bloco. Pois é, que é carnaval também, né? Que tem a ver com... o Me Beija, que eu sou cineasta. O Me Beija, que eu sou cineasta, é assim... Eu gosto de fazer tudo o que eu gosto de fazer, mas fazer o Me Beija é aquela sensação de que... É a realização. Cara, porque assim, é como se eu estivesse fazendo uma festa de aniversário, sabe? Chama os amigos. Que eu tinha infância pobre, então não podia chamar muita gente, aquelas coisas... Aí assim, tipo, eu posso fazer uma festa para 5.000 pessoas, sabe? E vai todo mundo. E você olha de cima, mesmo com 5.000 pessoas, quando eu olho ali o Baixo Gávea, que eu olho assim, está todo mundo. Legal. Você olha, você vê a brodagem, assim, todo mundo feliz. Todo mundo muito feliz. Eu acho que o Me Beija, ele surgiu assim. A gente estava sem grana para ir para Recife. Ou sem grana, ou sem tempo, ou estava todo mundo trabalhando, ou, sei lá, não queria, ou tinha que trabalhar logo em seguida. E aí o Lírio falou assim, vamos fazer um bloco, a gente. Só que todos eles não fazem e eu faço. Você que toca. Não, tem uma galera que ajuda. E o Otto, né? O último show do Otto faz em Recife às 3 da manhã, pega um voo às 6 e vai direto pro Me Beija cantar no sol quente até 4 da tarde. Então, assim, sabe, o Otto pra mim é um deus viking mesmo. Eu não teria essa condição física de fazer. E aí o Me Beija também é um jeito de a gente, para mim, né, assim, de mostrar que a vida é um pouco isso, sabe? É muita dificuldade o ano inteiro, é muito perrengue, não deu certo. E o fato de eu conseguir estar ali fazendo aquela festa, acho que mostra para os meus afilhados, mostra para os meus amigos, mostra para mim mesma que não importa o que aconteça, sabe? A gente tem que encontrar esse canto da celebração e da união. Tem gente que eu só vejo no Me Beija, sabe? Que a gente se fala o ano inteiro, mas que eu só vejo no Me Beija. E é quase assim, como se fosse um encontro, sabe? Anual de reforço. A gente, estamos juntos. Podemos não estar nos falando 24 horas, mas nós estamos juntos. Então, acho que o Me Beija é, para mim, de fato, a celebração da amizade e da sobrevivência, da superação, sabe? É muito lindo ver minhas afilhadinhas pequenininhas ali se lambuzando no bloco. Muito legal. Sabe? Elas acham que eu sou uma espécie de boneca Barbie, né? Porque eu sou aquela pessoa que tá ali em cima. Olha, minha tia lá em cima. O que você quer ouvir? Eu boto qualquer coisa. As crianças ficam loucas, porque, tipo assim, muito legal elas são mesmo. donas da rua, sabe? E também tem isso, acho que devolver um pouco pra gente esse espaço coletivo da rua. Obrigada, meu amor. Adorei conversar com você, adorei você aqui. Obrigada. Muito obrigada. Bom, se você quiser ver a entrevista na íntegra, entra no site revistadocinemabrasileiro.com.br. Semana que vem tem mais.